Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu quero começar esse conteúdo falando sobre um assunto bem polêmico que começou na manhã dessa quinta-feira, né? O Diego e o Alta, ele trouxe uma matéria lá no UOL falando que o Palmeiras tentou recomprar Gustavo Scarpa após anúncio de saída para time inglês. Bom, vamos lá. O que a gente pode falar desse tema, né? Ali na matéria diz que o Palmeiras procurou a renovação de contrato de Gustavo Scarpa apenas nesse ano de 2022, né? Devia ser aquelas observações que a gestão passada fazia. Vamos esperar um pouquinho certos momentos passarem, né? Como as finais da Libertadores, depois teve Mundial e assim por diante, né? Inclusive, o Dudu queria conhecer a Rafa, minha filha, por conta do colarzinho da sorte, e o Palmeiras vetou falando que era para esperar as fases finais ocorrerem para não tirar o foco dos atletas. Que foco, né? Mas enfim. E aí a gente vê que o Scarpa então iniciou uma conversa com o grupo que hoje detém o time Nottingham Forest da Inglaterra, clube que pertence ao grupo Evangelos Marinax, que é dono também do Olympiacos da Grécia, né? E aí a gente tem algumas observações a fazer. Primeiro, claro que essa possível recompra de Gustavo Scarpa, no valor que, segundo o Diego, o Palmeiras ofereceu ao atleta para ter o vínculo novamente dele, foi de 25 milhões de reais, cerca de 5 milhões de euros. E o Palmeiras paga hoje mais do que ele vai receber lá na Inglaterra. Então aí você já tira as suas conclusões, porque o caso do Gustavo Scarpa foi diferente. Muita gente fala, pô, como é que o Scarpa sai para pegar um time que está nessa posição na Premier League, que já subiu, sabendo que vai cair? Quando ele chegar lá no final da nossa temporada e metade da temporada deles, eles já vão estar à beira do rebaixamento. Porém, o caso do Scarpa é diferente porque ele não pensou esportivamente. Ele quer a parte familiar muito bem mais assistida do que é aqui no futebol brasileiro, do que é aqui no nosso país. Então ele não é aquele jogador, astro, artista. Ele é um profissional do ramo que não assiste futebol, que não lê nada de futebol, ele mesmo já disse várias vezes, mas que quer proporcionar para ele uma experiência no futebol europeu e para a família dele, visto que inclusive agora ele vai ser pai e com isso a família ganha muito mais força para morar na Europa, né, rapaziada? Então é um caso um pouco diferente. Talvez o Palmeiras tenha demorado sim para resolver o caso do Scarpa, mas mesmo que oferecesse um caminhão de dinheiro, talvez o Scarpa não aceitasse porque ele tem esse desejo de jogar na Europa e ele já fala isso há muitos anos, né? Quero falar uma outra coisa também aqui sobre o pai do Piquerez. O pai do Piquerez, ele faz coisas que a nossa presidente, que os nossos vice-presidentes, diretorias não fazem e poderiam muito bem fazer. Olha o tipo de post que o pai do Piquerez fez, né? Ele fala: volto para o Uruguai triste, com o resultado, mas feliz porque tudo foi deixado em campo. Contra tudo e contra todos. Alguém não quis o Palmeiras pela terceira vez em uma final. Avante palestra, isso continua, vamos para o Brasileirão. Em outros posts ele falava que não entendia muito quando os palmeirenses falavam contra tudo e contra todos. Uma frase que é muito conhecida no meio do futebol há muitos anos, mas que o Abel tem usado bastante nas coletivas. E aí ele passou a saber e meteu o pau na arbitragem, inclusive no seu conterrâneo, o árbitro uruguaio que veio aqui e operou a Sociedade Esportiva Palmeiras num jogo catastrófico com 2 lances cruciais que prejudicaram o nosso Palmeiras, né? O pai do Piquerez se pronuncia. A Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, não. É brincadeira, rapaziada. Deixa o like aí pra fortalecer, que é bem importante, tá? E por último, e não menos importante nesse caso, eu quero falar sobre ingressos. Até o momento, a parcial de vendas de ingressos não bateu 25 mil. Até as 10h30 da manhã desta quinta-feira, nós estamos com 23.600. Não sei a hora que eu subir esse vídeo vai ter mais vendas. Porém, é uma coisa que eu batia muito na tecla aqui. A gente cobrava com algum posicionamento do Avante, melhorias, fizemos críticas principalmente na pré-venda aí contra o Juventude, que abriu 2 vezes e fechou, enfim. Mas eu não quis entrar em foco na crítica de
Pô, mas muita gente não tá conseguindo ingresso, bababá, porque os torcedores, na grande maioria, nós temos quase 90 mil sócios avantes. Desses 90 mil, apenas 30 mil são comercializados, né? Porque os outros 10 mil tem camarote, tem passaporte da W Torre, tem ingressos de conselheiros, tem ingresso de familiares de jogadores, tem patrocinadores, enfim. E aí, desses 30 mil que são comercializados, teoricamente, apenas 1/3 do sócio torcedor vai conseguir comprar. 90 mil para 30 mil é 1/3. Só que eu falava aqui que quanto mais sócio torcedores, pior vai ficar para conseguir ingresso. Porque a chance e a disputa vai ficar maior. Só que o torcedor que não frequenta o estádio todos os jogos, ele não vai nesse tipo de jogo contra o Juventude, que já estamos nas últimas pré-vendas e sequer esgotou. Ele vai, sabe aonde? No jogo de Libertadores, talvez num clássico, numa final, num mata-mata. Agora, esses jogos que, pra mim, cada jogo que resta no Allianz Parque, serão 7 jogos agora no Allianz Parque, na verdade em casa, né? Acho que 1 ou 2 vai ser na Arena Barueri por conta de shows no Allianz Parque, mas dos 7 jogos em casa, todos serão uma final. E a gente vê um monte de torcedor nem aí. Ah, mas foi eliminado, Fabinho. Ah, mas é porque é contra o Juventude, é o último colocado. Cada jogo é uma final. É isso, né, torcedor? Vamos aguardar e torcer para que o Palmeiras mantenha a média de público, porque nós faremos a nossa parte como torcedor, principalmente aqueles que estão todos os jogos, aqueles que moram aqui em São Paulo e podem ir, porque eu sei que tem muitos que moram longe de São Paulo e daria tudo para estar no jogo de sábado mesmo contra o último colocado, e dar muita força para esse elenco que não pode fraquejar agora. Faltam 13 jogos, 7 em casa, 6 fora. São jogos que decidirão o Campeonato Brasileiro. Cada jogo agora valerá o título, o 11º título de Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Avante palestra!